Um vídeo atendendo a pedidos. Maria Bernadette Périos. O que faz com que a Bíblia seja usada para dominação? Muito bem, Maria Bernadette, vamos enfrentar esse espinhoso e necessário problema. O que faz com que a Bíblia seja usada como instrumento de dominação? Bem, eu penso inicialmente em 4 argumentos para isso, mas vamos ver se eu me lembro dos 4, já que eu falo de improviso, e se no meio do caminho não acabarei criando um 5º. Vamos lá. Então, deixa eu começar pelo mais geral. A Bíblia é um instrumento de dominação? Ela é usada como um instrumento de dominação, melhor dizendo, dentro desse argumento, porque nós vivemos numa sociedade baseada na dominação. Nós somos seres humanos todos hoje no planeta. Todos os seres humanos quase que vivem no planeta vivem em sociedades de classe. Sociedades de classe são aquelas sociedades cujo modelo de produção gera excedente e o excedente é apropriado por um grupo de pessoas que, em função da posse sobre esse excedente, desenvolvem poder suficiente para manter a posse sobre o excedente e então dominar as outras pessoas para, dominando essas pessoas, perpetuar-se no controle das pessoas. Vivêssemos nós numa sociedade que não fosse uma sociedade de dominação, intrinsecamente, o mecanismo de funcionamento da sociedade é a dominação de homens sobre homens, primeiro, a Bíblia não teria sido escrita da forma como foi, mas eu me aprofundo isso no próximo argumento. A rigor, a Bíblia não teria sequer sido escrita. Não vamos aqui abstrair da história real, né? A cultura escrita só surgiu numa sociedade estratificada, com ócio. E esse ócio decorre justamente da sociedade de classes. O problema da sociedade de classes é a violência, a dominação, inexorável, mas ela produz a riqueza, o desenvolvimento da cultura, em última análise, inclusive o desenvolvimento da ciência e também os germes das possibilidades históricas da superação da sociedade de classe. Então, esse é o primeiro ponto. A Bíblia é usada como dominação porque vivemos numa sociedade de classe. Em última análise, por que os homens dominam outros homens? Porque vivemos numa sociedade de classe. Segundo argumento, a Bíblia aí nesse caso, é um instrumento de dominação porque os textos que compõem a Bíblia é uma abstração. Cânon é uma abstração. Então, quando você diz assim, Roma inventou a Bíblia, é uma abstração, porque Roma não inventou a Bíblia. Roma reuniu textos, canonizou textos, e com Roma não é a Igreja Católica, não, hein? Roma é o cristianismo. Então, o cristianismo inventou o cânon, mas o cristianismo não inventou os textos. E os textos que o cristianismo não inventou foram produzidos na vida real das pessoas, judeus e cristãos, antes de aquilo virar Bíblia, antes daquilo virar cânon, mas nas suas batalhas cotidianas, olhe, por favor, o vídeo sobre isso, os textos foram produzidos para dominação. 95% dos textos, grosso modo, da Bíblia foram produzidos para a dominação de um grupo social sobre o outro. Na vastíssima maioria dos textos, do grupo sacerdotal pós-exílico sobre a comunidade abraamita. Há textos de dominação da monarquia também, mas é a minoria.
maioria dos textos de dominação da Bíblia são de responsabilidade do Templo de Jerusalém. Pouquíssimos textos foram escritos para defesa contra a dominação. De modo que a Bíblia, enquanto textos isolados, as centenas e centenas de unidades isoladas de textos escritos, sem ter noção de que é Bíblia, sem ter noção de que é cânon. Não. Eram instrumentos locais de intervenção social nos conflitos locais. Esses textos são violentos e textos de controle social. São cacetete da PM no lombo do professor fazendo greve na Avenida Paulista. Foram escritos para controlar as pessoas. Não é para revelar nenhuma verdade profunda, para revelar um Deus amoroso, nada disso. Tudo é conversa fiada. Foi escrito para controlar o corpo e a mente dos camponeses de Judá. Terceira causa de que por que a Bíblia é usada como um livro de dominação. Porque a liderança que usa a Bíblia, com raríssimas, muito raras, extremamente raras exceções, usam a Bíblia para a dominação das suas ovelhas. Com raríssimas exceções. Onde institucionalmente a Bíblia é usada hoje, ela ou é para controle das comunidades e mais nada. Até os discursos de bênção, de amor, etc., etc., são migalhas dadas à população submetida a esse jogo de dominação em troca de uma submissão passiva à dominação. Caso o clero abandonasse o procedimento de dominação e passasse, inclusive, a explicar às pessoas que os textos foram escritos para dominar as pessoas do passado e são usados hoje para dominar as pessoas do presente, o jogo provavelmente mudaria. Próximo argumento. Direi mais dois e encerrarei. Paul Veyne escreveu um livro. Acreditavam os gregos nos seus mitos? E a resposta dele foi sim, os gregos acreditavam nos mitos, e ele deu duas respostas para essa pergunta. Sim, sim. Então ele deu dois porquês. Primeiro, por quê? Porque a Bíblia foi feita em forma narrativa, e a narrativa já tende a nos capturar cognitivamente. A gente ouve uma narrativa de boa vontade. A gente gosta dos contos, das narrativas, das histórias. Mas a razão principal, dirá o Paul Veyne, é porque as pessoas acreditam nos contadores dos mitos. A credulidade não está emprestada ao conto em si, mas a quem conta o conto. Então, a Bíblia é instrumento de dominação hoje porque as pessoas acreditam nos pastores. Acreditando nos pastores, elas, então, se submetem ao jogo de dominação. Veja, por exemplo, basta um pastor começar a gritar Gog e Magog e a massa dominada, o redil das ovelhas dominada, reage exatamente como os pastores querem. É ordem de comando. O sujeito sabe o que vai acontecer quando ele disser. E ele diz para que aconteça. Porque a dominação se nutre, se alimenta e se mantém do medo das pessoas. Fim do mundo, aí as pessoas se apavoram e aumentam a sua dedicação, as suas ofertas, a sua submissão. É para isso que serve. E, finalmente, a Bíblia é instrumento de dominação porque os crentes a leem de modo passivo. Desde pequenininho, papai e mamãe, titio e titia, vovô e vovó. Aí depois da igreja, o pastor, a professora da EBD, ensinam a pessoa que a palavra de Deus não se discute, você não pode criticar, ela não tem erro, ela não tem contradição, ela é santa.
Aí a pessoa aprende a ler daquele jeito, que é uma lavagem cerebral em todos os sentidos, sem tirar nem pôr. Então, quando ela se aproxima da Bíblia, todas as suas faculdades mentais, de ordem crítica, questionadora, são abolidas. Zero. E a capacidade de ler o que está escrito vai para o saco. Mesmo gente diplomada, acredite, tem gente diplomada que não entende nada do que lê na Bíblia. Nada, 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 nada. Por quê? Porque o compromisso é com a identidade domesticada do conteúdo da Bíblia, tal qual inoculado na consciência daquele cidadão pelo aparelho eclesiástico. Olha a razão pela qual a Bíblia tem sido e continuará sendo instrumento de dominação. A surpresa é por que há algumas pessoas que se emancipam? Essa é a pergunta. É aí que está o mistério. Por que algumas pessoas conseguem se libertar desse jogo? Aí há várias razões, né? Algumas de ordem psicológica, outras de ordem histórica, mas é assunto para outro vídeo. Eu só queria deixar bem claro que, sim, é interesse da tenda do necromante denunciar o uso manipulador e dominador que a igreja faz da Bíblia. Não se enganem. É meu interesse fazer esta denúncia. Não faço desde hoje, eu faço desde sempre. Desde a minha emancipação, é só o que eu tenho feito. Porque eu não posso fazer outra coisa. Mas o objetivo fundamental da tenda do necromante não é a denúncia. A denúncia é o imperativo ético da tenda. Mas o objetivo técnico da tenda do necromante, meu, é traduzir e interpretar em chave histórico-social indiciária esses textos de dominação e os textos de defesa da dominação da Bíblia hebraica. O nosso objetivo é desnudar todos esses textos da sua intenção histórica, para que cada cidadão possa ver nu o projeto político de cada texto, para que cada cidadão possa olhar para o texto e saber o que aquele texto pretende dominar, controlar, castrar, mas sabendo. E, paralelamente, desenvolvendo a habilidade de olhar para o texto e já sacar qual é a do texto. Não vamos fazer um denuncismo vazio, que não tem lastro na compreensão da narrativa, não faremos isso, e muito menos faremos o que muitos progressistas fazem, de passar mel no pão velho para vender o pão velho como um pão novo, quando é um pão velho, mofado, que continuará perpetrando maldades a despeito das boas intenções dos padeiros de passar mel novo em pão velho para fazer de conta que é pão novo. Não. Aqui denunciaremos, Bíblia é instrumento de dominação, religião é instrumento da classe social, religião é alienação e religião é alucinação. Mas isso é o óbvio que a gente sabe há 300 anos. O que eu parto do pressuposto que a gente ainda não sabe é a compreensão individual de cada texto desse. E dedicarei todos os meus esforços para tentar não apenas descobrir o sentido histórico de cada texto desse, do ponto de vista heurístico, científico, exegético, indiciário, mas permitir que toda pessoa que chegue aqui na tenda não repita o que eu digo, consiga fazer o que eu faço. É ensinar as pessoas a enxergarem. Se eu sei ver. Eventualmente, sou mais um cego guiando cegos. Você decide. Tchau, tchau.